Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Solange e nós estamos aqui reunidos pelo Centro Espírita Mansão da Esperança para refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus. Na nossa preleção de hoje, nós vamos falar sobre as tentações do mundo e as vitórias morais. Mas antes de iniciar, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e dessa forma a gente consiga essa sintonia com os amigos espirituais, para que eles nos auxiliem também nas nossas reflexões. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos então respirando profundamente, tranquilizando a nossa mente e o nosso coração, relaxando o nosso corpo físico e trazendo a nossa atenção para este momento presente. E neste estado mais sereno, nós vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda, agradecendo a bondade divina por ter nos ofertado a ajuda deste amigo tão querido que nos protege, que nos intui para o bem. E agradecemos a ele também pela sua dedicação e pela paciência que tem conosco. E assim nós vamos continuando na nossa caminhada espiritual e vamos até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E essa mãe querida nos envolve com a sua serenidade, nos trazendo paz, tranquilidade, que nós possamos também cultivar esses sentimentos no nosso coração. E assim, mais leves, nós vamos até o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos pelo seu amor, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos e por confiar em nós, que podemos melhorar, evoluir. Por isso pedimos auxílio também para que nós possamos não só compreender os seus ensinamentos, mas também aprender a colocá-los em prática na nossa vida diária. E com Jesus e todos os benfeitores, nós vamos nos dirigindo a Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos tratar dos itens 3 a 5, que falam de uma passagem que a maioria de nós deve conhecer, que é aquela passagem sobre a porta estreita. Então, é citado um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, em que Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que se acertam com ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva à vida, e quão poucos acertam com ela. O que será que Jesus quer nos dizer com essa passagem? Nós temos então duas portas. Uma larga, mais fácil de passar. A outra com acesso mais difícil, mais trabalhoso. Mas essas portas, elas representam, na verdade, os caminhos que nós escolhemos na nossa vida, que nós escolhemos seguir. Porque, na verdade, somos nós que construímos o caminho a partir das nossas escolhas. Cada passo que nós damos na nossa vida é fruto de uma escolha que nós fizemos, mesmo que a gente não tenha essa consciência, essa clareza. O que acontece muitas vezes porque a gente anda distraído. Nós sabemos que existem caminhos mais fáceis, de menor esforço, e às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim: puxa, isso que é vida, né? Tudo fácil,
tudo confortável. A gente gostaria muito de andar sem nos preocuparmos com nada, sem a gente ter que se desfazer de nada, de trabalhar, de nos esforçarmos para conquistar as coisas, né? Muitos de nós têm a ilusão de que isso seria a felicidade, né? Tudo fácil. Mas esse, na verdade, é o caminho da porta larga, porque por ela não há dificuldades para passar. Tudo passa. É o caminho do prazer imediato, é o caminho, na verdade, que a maioria de nós escolhe. Por quê? Porque ele é o mais fácil de seguir. E aí, onde ficam as tentações que nos conduzem por esse caminho, porque elas nos chamam para os nossos desejos e para os nossos prazeres materiais. Já a porta estreita, ela representa aquele caminho do esforço, que exige um esforço para que a gente consiga transpor essa porta. Simbolicamente, o que impede a nossa passagem por essa porta são as muitas coisas que nós carregamos em nós, os nossos excessos. É como se a gente tivesse uma mala enorme nas nossas costas, né? Como se a gente fosse viajar, e aquela bagagem imensa. Então, quando a gente vai tentar passar por essa porta, não passa. Nós precisamos, primeiro, nos desapegar, nos desfazer de algumas coisas que nós carregamos e que não nos permitem passar pela porta estreita. Por exemplo, o nosso orgulho, que é uma coisa que nos infla, o egoísmo, a vaidade. Podem ser também aqueles vícios que a gente não quer se desfazer deles, porque nós vemos no vício um prazer instantâneo. Assim é com a gula, a maledicência, as drogas, o sexo desregrado, enfim, esses e tantos outros desejos são os excessos que a gente carrega nessa bagagem. Por isso é necessário, para se desfazer, a gente se esforçar interiormente, porque tudo isso que nós falamos desvia a nossa atenção do real sentido da nossa existência. E qual é o real sentido? Será que a gente nasceu, nós estamos aqui para nascer, crescer, casar, ter filhos, adquirir bens e morrer? Não, estamos aqui por um motivo maior, que é a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque as experiências que nós temos aqui no planeta, que o planeta nos oferece, nos ajudam a cultivarmos virtudes que nós ainda não conseguimos ou a combatermos esses vícios, defeitos que nós ainda trazemos. E todos nós os trazemos, somos todos imperfeitos, por isso estamos aqui, senão a gente não precisaria estar. Porque a Terra funciona como uma escola para o nosso espírito. Quando a gente fala dessas coisas que desviam a nossa atenção, a gente lembra das tentações. Muitas vezes a gente imaginava a tentação como aquele ser que chega fazendo uma proposta sedutora, né, que vai nos conduzir para um caminho errado. Mas, na verdade, a tentação ela não é alguém. Ela surge das mais diversas formas. Ela é um estímulo para aquilo que nos parece atraente, embora muitas vezes não seja recomendado ou que seja moralmente duvidoso. Mas por que isso acontece? Porque ela encontra ressonância no nosso íntimo. Nós sentimos um desejo por aquilo, mesmo que aquilo nos faça mal. E isso vale para muitas áreas, para muitas coisas na nossa vida. Nós oferecemos uma caixa de bombons para alguém que é chocolatra, né? Nós falamos que adora chocolate. O que vai acontecer? Muito provavelmente a pessoa não vai sossegar enquanto não comer o último bombom. Isso pode ser coisa de instantes, né? Aquela voracidade. É a mesma coisa que alguém que tem compulsão por compras receber um cartão de crédito, né? Muitas vezes a pessoa passa do limite, compra coisas desnecessárias, mas está satisfazendo o quê? Aquele prazer íntimo de consumo, muitas vezes de coisas que são supérfluas e que a pessoa talvez nem use. Outro exemplo, nós estamos próximos ao carnaval. Muitas pessoas consideram essa uma época em que tudo pode, tudo é permitido. E aí muitas pessoas vão para os excessos, seja da bebida, das drogas, do sexo ou qualquer outro excesso, motivado por essa ilusão
de permissividade. E aqui nós não estamos falando que o chocolate, o cartão de crédito, o carnaval são coisas ruins. Não, o problema não está nestas coisas, mas em como as pessoas lidam com estas coisas, porque muitas vezes o chocolate, o cartão de crédito, o carnaval e outras coisas podem funcionar como gatilhos para que a gente enverede pelo caminho da porta larga, né? Pensando apenas no prazer que aquilo traz, sem pensar em consequências, enfim. Por exemplo, o carnaval é uma festa popular, ela tem um valor muito grande culturalmente falando. O bombom é uma delícia a gente comer. E tem pessoas que recebem uma caixa de bombom e permanecem com ela durante um mês. O cartão de crédito também, não é todo mundo que tem cartão de crédito que sai comprando, não. Ele é usado com consciência num momento de necessidade ou, enfim, para se organizar. A questão está nesse impulso incontrolável que nós temos diante de algumas coisas que nos surgem à frente, como se fosse uma facilidade de nos aproximarmos do nosso objeto de desejo. Então, isso não são só os vícios, né, como nós falamos, mas a questão é que esses gatilhos nos oferecem como que oportunidades, só que se a gente não tiver autocontrole, o que pode acontecer daí? Daí pode surgir a corrupção, pode surgir uma traição, até mesmo um crime e tantas outras coisas que não são legais, que não são boas, não são produtivas. É importante que a gente tenha essa consciência. A gente não pode esquecer que tudo que nós fazemos é fruto das nossas escolhas. A gente escolhe o tempo todo na vida, ainda que a gente não se dê conta disso. Mesmo quando nós resolvemos não escolher, e isso também é uma escolha, que nós estamos dando ao outro ou à vida fazerem a escolha por nós. Então, nós também somos responsáveis quando resolvemos não escolher, abrir mão desse poder do nosso livre-arbítrio, que também já é uma escolha. Mas, enfim, é a mesma coisa, por exemplo, quando nós queremos emagrecer. Toda escolha, ela implica em uma renúncia. Se nós queremos emagrecer, é porque, muito provavelmente, os nossos hábitos alimentares não estão adequados. Nós vamos precisar fazer uma reeducação alimentar, vamos precisar... Então, isso implica em renunciar, pelo menos por algum tempo, a algumas coisas, até que a gente consiga readequar o nosso padrão alimentar. Também nós vamos precisar fazer exercícios, e aí a gente tem que combater aquela preguicinha, né, de levantar mais cedo para fazer um exercício. Enfim, muitas coisas a gente protela na vida pela tentação da preguiça. A gente vai empurrando com a barriga, né, deixando tudo para amanhã. Às vezes a gente faz um monte de coisa e aquilo que precisa realmente fazer vai ficando. Nós não entendemos porque não fazemos, mas na verdade é uma escolha nossa. Nós estamos escolhendo isso. Daí a importância da gente parar e olhar para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, conhecer o que está motivando as nossas atitudes. Mas por que é tão difícil a gente vencer as tentações? Justamente porque as tentações, elas envolvem essa questão do prazer imediato. E quando nós temos essa visão imediatista, é muito difícil realmente a gente conseguir resistir. É como se fosse uma luta interna entre o correr e o querer se entregar. Então fica uma luta interna. Vence o lado mais forte. Só que para a gente vencer uma tentação, o que a gente tem que fazer? Se fortalecer. E é interessante que a sabedoria divina é tão grande que ela nos oferece tanto situações difíceis na nossa vida, que são geralmente aquelas onde nós encontramos força que a gente nem sabia que tinha. Ou então, as próprias tentações que nos parecem algo ruim podem servir de instrumento para a nossa evolução. Quando a gente consegue
ter essa consciência e nos fortalecermos e resistir a elas, porque aí isso é um sinal de progresso, é um sinal que nós estamos nos melhorando, que nós estamos caminhando no sentido contrário à porta larga, ou seja, para a porta estreita, estamos nos esforçando. É claro, nós ainda somos imperfeitos, erramos, sim, mas é importante que cada vez mais nós possamos adquirir consciência para aprendermos a fazer melhores escolhas. A tentação, na verdade, ela não está fora de nós. Ela está justamente nas nossas fragilidades. Porque é aquela coisa, alguém que recebe um chocolate e aquilo para ela é algo normal, diferente de outro. Então, o que para um pode ser uma tentação, para outro não é. Por quê? Porque depende das nossas fragilidades internas. E aí a tentação vem nesse sentido, de ir justamente no nosso ponto fraco. E é onde nós realmente precisamos nos fortalecer. Muitos podem falar, mas não existem também aqueles espíritos obsessores que ficam nos tentando a fazer o mal. Eles existem, mas ainda assim é importante a gente ter a consciência de que as obsessões, elas penetram justamente pelas nossas brechas, pelas nossas fragilidades. Daí a importância da gente estar sempre atento. Eles só vão conseguir, de alguma forma, nos influenciar se nós formos influenciáveis justamente em razão dessas fragilidades. Daí a importância da gente buscar sempre elevar o nosso pensamento, as nossas vibrações, para nos sintonizarmos com o plano espiritual superior e estarmos atentos. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Todos nós estamos aprendendo, não somos perfeitos, todos temos fragilidades. Então, o que a gente pode fazer para evitar ou para conseguir resistir às tentações? Jesus também nos trouxe isso, quando ele diz, orai e vigiai. O que é o vigiar? Como é um vigilante? É alguém que está atento a tudo que está acontecendo ao redor e também aqui por dentro, né? E além de observar, de estar atento, presente, consciente, ele também age. Por exemplo, um vigilante, ele não vai ficar só olhando o ladrão fazer um assalto ali. Não, ele vai tomar alguma atitude. E é importante que nós tomemos atitudes, não sejamos só observadores. Então, o vigiar é isto, é estar atento, consciente e ativo, para que a gente consiga fazer algo. E, por outro lado, a oração, o orai, ele nos ajuda justamente a elevarmos o nosso padrão vibratório, a elevarmos a nossa sintonia para pedir ajuda, né, ao plano espiritual, que com certeza vai nos auxiliar. Só que eles só podem nos auxiliar se nós nos colocarmos assim numa posição receptiva. A gente só pode ajudar aquele que quer ser ajudado. Então, sempre existe o nosso papel e o nosso livre-arbítrio. Só que também os amigos espirituais, eles não vão fazer por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Eles podem nos ajudar no sentido de nos inspirar alguma boa ideia, trazer alguém que nos fale alguma coisa relevante para a nossa reflexão, mas eles podem nos ajudar a nos fortalecermos de alguma forma, mas a escolha sempre será nossa, né? Isso eles não tiram de nós, porque daí vem o mérito das nossas ações. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, que possamos semear boas sementes, sementes do bem. Na própria oração do Pai Nosso, tem aquela parte que fala, não nos deixeis cairmos em tentação. Estamos pedindo justamente ajuda para que a gente não caia em tentação, mas a espiritualidade não vai afastar a tentação de nós. A espiritualidade nos ajuda, talvez nos fortalecendo, mas o papel de resistir é o nosso papel, de nos fortalecermos, de dizermos não para aquilo que não é bom e de darmos o passo num caminho melhor. Nós gostaríamos ainda de deixar como reflexão para essa semana que a gente possa pensar como anda a nossa vigilância. Quais são as nossas fragilidades? Será que a gente já pensou nisso?
E o que a gente pode fazer para se fortalecer e assim podermos caminhar, nos melhorando, fazendo como Santo Agostinho, ele disse que à noite ele fazia uma revisão de tudo que havia feito durante o dia, ou se tinha feito todo o bem que podia, ou se deixou de fazer alguma coisa, se aquilo que ele tinha feito fez bem ou fez mal a alguém. E assim a gente vai se conhecendo, porque nós só podemos mudar aquilo que nós conhecemos. O autoconhecimento é o primeiro passo de tudo. Então, possamos usar a nossa consciência, a nossa vigilância e a oração para nos ajudar a seguirmos pelo caminho do bem, seguirmos conforme a orientação de Jesus. Entrai pela porta estreita. Então, agora nós convidamos todos, aqueles que desejarem fechar os olhos, para fazermos as nossas vibrações por todos os nossos irmãos de humanidade, que assim como nós também estão buscando a sua melhora, a sua evolução espiritual. Vibramos para que este planeta seja envolvido em muita paz, em muita fraternidade, que as pessoas possam se ajudar e te ajudando, aprendam a se tornarem melhores. Vamos vibrando pela paz em todas as nações, especialmente naqueles locais que passam por conflitos, por catástrofes naturais, que todos possam receber o auxílio de que necessitam. Vibramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todo o nosso povo. Vamos vibrando também por aqueles que estão nas ruas, para que recebam sempre o amparo, não apenas do alimento material, mas também do alimento espiritual, para que possam se fortalecer e seguir adiante no caminho do bem. Vibramos por aqueles que passam pela provação das doenças, que estão nos hospitais ou nos seus lares, que também possam receber lenitivo para suas dores, esclarecimento, para aprender com todas as situações, porque tudo nos traz uma lição boa para o nosso espírito. Nós estamos sempre amparados pela espiritualidade. Vibramos por todos que se sintam desamparados, abandonados, entristecidos, por aqueles que sofrem com as perdas de qualquer natureza. Vibramos por todos os lares e por todas as famílias da Terra. Vibramos por nós mesmos para que possamos nos fortalecer cultivando virtudes, combatendo os nossos defeitos e colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido com Jesus, nosso querido Mestre. Que todos tenham uma semana de paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus.